Eu sou Carla Alvarenga, sou cirurgiã dentista já há 24 anos e tenho compartilhado aqui através das redes sociais a minha experiência e o meu conhecimento na área da odontologia, no mercado da odontologia, com os dentistas que querem crescer o seu faturamento, que querem ser mais valorizados, que querem ter um retorno de todo o investimento feito em estudo e investimento financeiro, sim, para montar o seu consultório, para montar a sua clínica. Eu compartilho a minha experiência. Eu tenho uma rede de clínicas aqui na região de Campinas, no estado de São Paulo, e eu compartilho com colegas o caminho, o atalho, a jornada para se chegar num faturamento de R$25 mil todos os meses no seu consultório ou na sua clínica. Então vamos lá, vamos falar hoje de oportunidades. Por que é importante, falar de oportunidades dentro da odontologia com os cirurgiões dentistas? Porque eu vejo que muitos dentistas hoje estão vendo o mercado, o futuro dentro da odontologia como um copo meio vazio. Tudo na vida depende do ponto de vista que você tem, Você pode ver o copo meio vazio ou você pode ver o copo meio cheio, O dentista que está vendo o copo meio vazio, ele está vendo as dificuldades, ele está vendo EPIs mais caros, ele está vendo mais espaçamento entre os pacientes, o que gera um custo maior para ele. Então, o dentista que vê o copo meio vazio não vai enxergar as oportunidades. Agora, o dentista que olha para o copo, que tem a metade com água, enxerga que ele está meio cheio, esse sim vai buscar como é que eu vou encher mais esse copo. Tá pela metade, mas ele tá cheio pela metade. O que é que eu preciso fazer? E vai buscar isso para eu ir enchendo mais. E pode ser que aqui tenham dentistas que antes da pandemia estavam com o copo cheio, e ele esvaziou, foi esvaziando e hoje está pela metade. Então, o primeiro ponto aqui, quando se fala em oportunidades, só quem vê as oportunidades, e elas estão aí, é quem enxerga o copo meio cheio. E o que eu quero dizer aqui? Quem é que pode ver o copo meio cheio? Carla, só quem tem clínica odontológica que vai conseguir crescer, é que tem chance nesse mercado da odontologia? Não. E eu digo que não. Qualquer cirurgião dentista pode ter essa mentalidade de enxergar o copo meio cheio e crescer. Só quem enxergar isso é que tem chance de crescer. Isso em qualquer negócio. A gente está falando aqui com os cirurgiões dentistas, tá? Em qualquer especialidade. Carla, mas eu sou endodontista e eu estou só atendendo convênio, como é que eu vou crescer? Não estou vendo, não vejo perspectiva para mim. Pode, sim, dentro de qualquer especialidade, qualquer que seja o tamanho do seu consultório. Se você trabalha em clínica, não tem seu consultório próprio ainda. A Ivana aqui no YouTube, tudo bem, Ivana? Bom dia, bom dia. Minha aluna aí do Método Dentista Referência. Então, eu oriento dentistas a alcançarem um faturamento de R$25 mil todos os meses por equipe no seu consultório. É esse direcionamento que eu dou. Só que para isso, primeiro, ele precisa enxergar que o copo dele, o copo do consultório dele, da carreira dele, da clínica, está meio cheio. Porque ele vai buscar soluções, ele vai buscar ações para fazer dentro do seu consultório, dentro do seu atendimento, para quem não tem consultório próprio, para ir enchendo esse copo aqui, certo? E vai enchendo por aqui. Até chegar onde? Até chegar possivelmente aí no 25 em 1. 25 em 1. Dentistas que investem na sua capacitação em outras áreas, eles estão investindo no sucesso do seu consultório, no sucesso da sua carreira. Cursos que direcionam aí para gestão, para marketing, participar de grupos, de comunidades de dentistas que querem crescer. Tanto conteúdo gratuito hoje que tem, na época que eu comecei não tinha nada disso.
Eu tive que aprender, foi na marra mesmo, com a necessidade. E eu tive que buscar cursos e só existia fora da nossa área. Então, é preciso se capacitar. Isso é um ponto importantíssimo. Como assim, Carla? Mas eu já faço tanto curso dentro da odontologia. Ok, mas não é só do tratamento odontológico que vive um consultório que cresce. A gente está falando aqui em ter um negócio dentro da odontologia, em viver dentro da odontologia. Então, é importante entender, capacitação é importantíssimo. Na faculdade, nós somos capacitados na odontologia, nas especialidades dentro da odontologia. Nós somos capacitados a fazer uma endo, somos capacitados a fazer uma extração, cirurgia. Então, algumas áreas, alguns procedimentos, a gente já sai da faculdade sabendo fazer e depois busca melhorar. Essa capacitação técnica é importantíssima, fundamental e crucial, eu diria, para o dentista que quer crescer, que quer aproveitar as oportunidades e quer crescer e quer ter um negócio sólido a médio e longo prazo. Agora, o que aconteceu durante a pandemia, né? O que é que vai ficar de tudo isso? Quem tiver um pé no digital hoje, qualquer empresa que tiver um pé no digital, vai ter um lugar garantido no seu mercado. E eu não estou falando aqui de redes sociais, tá? Eu estou falando de digital. Tudo que você precisa da internet para fazer funcionar. Toda a sua comunicação com o seu paciente, que você manda ou por e-mail ou por WhatsApp, tudo isso é digital. Hoje você precisa ser encontrado no Google. E eu estou falando aqui com dentistas que estão buscando as oportunidades, que querem saber como é que eu dou um passo além, como é que eu vou encher mais o meu copo, como é que eu vou chegar no meu 25 em 1. E eu vou contar aqui para vocês, só para vocês, que eu tenho centenas de alunos, tá? No meu curso online, no Método Dentista Referência. E muitos deles, em plena pandemia, estão fazendo 25 em 1. Muitos deles começaram a fazer, tiveram o primeiro resultado de R$25 mil no mês na pandemia. Como, Carla? Como é que esses dentistas estão crescendo se a gente está reduzindo os atendimentos? Como é possível isso? Capacitação. Hoje em dia, pós-pandemia, o que aconteceu? Uma digitalização que iria acontecer aí talvez num período de 3 a 5 anos, que aconteceu em 5 meses. Isso é impressionante. E é claro que na odontologia nós sempre vamos trabalhar num ambiente físico, claro, para tratar dos pacientes, né, para oferecer as técnicas odontológicas, para fechar um tratamento, vai precisar sempre de um consultório ou uma clínica, ok? Só que as pessoas hoje estão muito no digital, então elas vão chegar cada vez mais no seu consultório através de pontos de contato digitais. Hoje, você quer procurar um hotel, você vai procurar uma companhia aérea, você vai procurar um restaurante, você vai lá no Google. E o dentista precisa ser encontrado lá, da maneira certa, para atrair o paciente para o seu consultório. O digital veio com tudo. As empresas de, enfim, de produtos, de chocolate, de roupas, calçados, que não entraram no digital com força nesse momento, ficaram para trás. E muitas pessoas que não tinham experiência de compra online foram obrigadas a fazer a sua primeira compra online e gostaram da experiência. Então isso vai ficar. Essa experiência digital veio para ficar. Uma novidade na nossa área
né? Que é preciso buscar informações sobre isso, que se abriu uma porta em relação a isso, é a teleodontologia. Antes da pandemia, a gente não podia fazer uma consulta online. Legalmente, a gente não poderia, né? E hoje já é possível. Por quê? Digitalização. E isso é muito interessante, diminui o fluxo de pacientes vindo para o seu consultório. Você pode fazer um pré-atendimento, né? Você pode cobrar por essa consulta, sim. Sabendo trabalhar isso, tendo canais de atração de pacientes ativos ali através da internet, você pode começar a fazer a teleodontologia. Outro ponto importante, importantíssimo, é entender que existem 3 pilares para o dentista chegar no seu 25 em 1 na odontologia. Existem 3 pilares que sustentam a valorização profissional. Existem 3 pilares que sustentam um consultório, uma clínica, uma carreira sólidos dentro da odontologia. É a atração de pacientes. É a atração de pacientes, e eu não gosto de falar em captação de pacientes, né? Eu ensino os dentistas a terem todo um ambiente, todo um atendimento organizado para atrair o paciente para o seu atendimento. E não captar o contato, até porque eticamente isso pode infringir o nosso código de ética. Divulgar o que você faz. O que é trabalhar nesse pilar atração de pacientes? É você entender onde está o público que você quer atrair para o seu consultório, para o seu atendimento. Onde é que ele está? Onde ele estiver, eu preciso estar lá também. De uma forma atrativa. De uma forma que ele queira o meu atendimento, de uma forma que ele queira me conhecer. Divulgar o que você faz é uma primeira conexão que você tem com o paciente. Para ele escolher você e não outro dentista, para ele escolher o seu consultório e não aquela clínica grande, ou para ele escolher a sua clínica, ele precisa ver algo a mais. Algo de valor, algo especial. E eu vou chamar aqui de conexão com você ou com a sua divulgação, para ele decidir ligar e entrar em contato, para ele decidir mandar um WhatsApp. Hoje muitas consultas são agendadas por WhatsApp. Aqui nas nossas clínicas, o volume é grande, tem aumentado demais. Então aqui o que é? Conexão. Vou pôr até em outra cor aqui. Então, divulgar o que você faz para ter resultado, entender onde está o público que você quer atender no seu consultório e estar lá e ter uma presença constante lá. Né? Tudo que a gente faz tem que ter consistência, né? Constância. É estar lá de forma consistente e aparecendo de maneira a se conectar com essas pessoas. Falando sobre elas, falando sobre os problemas que elas podem ter e que você pode resolver. É assim que se faz um conteúdo de valor, é assim que se gera valor, é assim que você vai ser visto como uma autoridade, como uma referência para os seus pacientes, para os seus potenciais pacientes, para aquelas pessoas que nunca te viram antes. Então é importante você criar conexão. O que cria conexão? Conteúdos, né? Conteúdos por escrito ou em forma de vídeo, enfim, imagens que falem sobre a pessoa e não sobre o tratamento. Esse é um ponto importantíssimo na divulgação. Será que você, que já faz algum tipo de divulgação, será que você fala na sua divulgação sobre a pessoa que está vendo ali, sobre um possível problema que ela possa ter, ou sobre o tratamento, ou sobre a técnica ortodôntica, ou sobre o clareamento, como é feito um implante?
As pessoas não querem saber como é feito nada, o que é o implante, nada disso. Elas querem saber daquilo que resolve o problema que elas têm. Então, quando você fala sobre isso e depois vem a técnica do implante, depois para você explicar qual é essa solução, como é possível resolver, aí você entra na parte técnica com mais superficialmente para a pessoa entender. Ela tem que entender 100%, mas para você gerar conexão, primeiro precisa falar do problema dela. Que problema você resolve? E aí ela entende que aquela divulgação é para ela. Quer seja aqui via Instagram, via Facebook, quer seja via WhatsApp, sim, porque é possível você atrair os pacientes seus mesmos para retornarem. Isso se chama fidelização. Então, quando você manda um conteúdo para eles que gera conexão, por exemplo, uma técnica nova que você está fazendo no seu consultório, por exemplo, agora você tem um ortodontista na sua clínica ou no seu consultório e antes não tinha. Será que é interessante você mandar uma mensagem para a sua lista de cadastros de pacientes, para eles saberem? De repente, um ou outro se interessa em agendar uma consulta com esse ortodontista, mas como deve ser essa mensagem? Ela precisa gerar conexão. Então, esse aqui é o primeiro pilar para o dentista alcançar o seu 25 em 1, para alcançar o aumento de faturamento, para alcançar a valorização profissional, o crescimento dentro da odontologia, um retorno financeiro, para possivelmente sair de convênios, sim. São pilares de crescimento de faturamento. Então, aquele dentista que tá por aqui dos convênios, que só atende convênio, Carla, eu trabalho demais, atendo muito convênio e o faturamento é baixo. E eu tô cansado, trabalho todos os dias, o dia todo. O jeito certo para você aproveitar as oportunidades que estão aí e que hoje, na minha visão, estão maiores, as oportunidades aumentaram. Por quê? Porque o dentista que enxerga o copo meio cheio, o dentista que enxerga isso aqui e se capacita nisso, coloca em prática, ele tem um mundo à sua frente, porque hoje muitos dentistas estão vendo o copo meio vazio. Alguns nem voltaram a atender. Alguns estão, enfim, desiludidos com a profissão, estão vendo seu faturamento caindo. Esse é um momento de oportunidades, para quem enxergar que elas existem. Segundo pilar é o fechamento. Fechar tratamento. É a famosa venda, a gente chama de... Tem alguns que falam que é a venda, né? Que o dentista, quando fecha o tratamento, ele realiza uma venda. E eu posso dizer aqui nesse pilar fechamento, você só fecha um tratamento no seu consultório se você tiver isso aqui com o seu paciente ou seu potencial paciente. Conexão. De novo, conexão. Quando você tem um paciente na sua cadeira e você se comunica, você tem uma comunicação ali na consulta que gera conexão com ele, ou seja, ele te entende perfeitamente, ele concorda com você, você se faz entender, você sabe que, dependendo da sequência de informações que você colocar ali na consulta, dependendo da sequência de informações que você der para aquele paciente, ele vai fechar com mais facilidade ou com menos facilidade. O dentista que se capacita em fechamento de tratamentos, fechar mais tratamentos, ele está no caminho, ele está nessa jornada do 25 em 1 no seu consultório, na sua clínica. Tá? Por quê? Tratamento fechado é faturamento que entra, é isso. Mas isso não acontece se você não tiver conexão com aquela pessoa que está sentada ali no seu equipo. Não vai rolar. O paciente que chegou ali, sentou na sua cadeira, você chamou para uma consulta.
e você olha a boca, nem explica nada, nem fala muita coisa. Aí fala para ele, ó, você precisa fazer isso, isso, isso e o valor é tal para você pagar. Você não gerou conexão. Se o paciente não foi indicado, se ele não te conhecia, ou seja, não é um retorno para um novo tratamento, não é um paciente fidelizado. Se você simplesmente der diagnóstico, não falar nada com ele, nenhuma informação além e o valor do tratamento, você não gerou conexão, muito provavelmente aquele paciente vai dizer, ah, doutor, é caro, com esse dinheiro eu troco o meu carro, ou eu vou pensar e depois eu dou um retorno. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de resposta do paciente. Ah, eu vou pensar, agora não sei se agora eu vou conseguir fazer. Sempre que você escutar isso, ou seja, uma desculpa para não fazer o tratamento, sendo que ele buscou você por causa do tratamento, e ele sabia que isso teria um custo financeiro para ele, é porque você, de uma forma ou de outra, não gerou conexão. Tá? Mas, Carla, como é que eu gero conexão numa consulta? Eu ensino para os meus alunos 8 princípios para fechar mais tratamentos numa consulta. Então, tem 8 elementos que, colocados ali na consulta, numa determinada sequência, numa determinada ordem, sim, é um roteiro. É um roteiro da consulta que vende, né, que eu desenvolvi para facilitar a vida do dentista que tem dificuldade aqui nesse pilar, de fechar mais tratamentos. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Um dos princípios, um dos elementos importantíssimos que você deve colocar na sua consulta é uma prova. É uma prova de que você realiza casos semelhantes àquele daquela pessoa que está ali na sua consulta. Então, como é que eu mostro uma prova para um paciente? Você pode mostrar um antes e um depois do seu paciente. Dentro do consultório você pode fazer isso, de um paciente que você já atendeu. E quando mostrar esse antes e depois, então é preciso ter ali um banco de fotos, fotos bem tomadas, né? Bem tiradas, fotos com boa qualidade, você também colocar a história dessa pessoa. Então, esse paciente que estava assim, num caso de ortodontia, por exemplo, um apinhamento dental severo, né? Terrível. Paciente, você mostra a foto da boca e conta e fala quem era ele. Esse aqui é o paciente, era o Cristiano, não precisa nem falar o sobrenome, mas dê nome a ele. Ele chegou aqui desse jeito. E por que ele queria tratar? Você contando e você sabendo da história dos pacientes, é importantíssimo isso, né? Para você usar para fechar outros tratamentos. E você contar como é que ele se sentia, por que é que ele procurou o tratamento com você. Olha, ele tinha vergonha de sorrir, ele quase não falava, era tímido, quieto, porque ele não queria que ninguém visse os seus dentes. Então você contou uma história, você está contando uma história, que é um princípio, um dos princípios também, né, que geram conexão, todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Então, para gerar conexão, história é um elemento importante e prova. Só que eu estou juntando os dois princípios num só, que você vai usar no mesmo momento, que é a prova com imagem de antes e depois e a história daquela prova. Então, o paciente se sentia assim, tratou comigo, ficou 2 anos em tratamento e olha como é que terminou o tratamento dele. Olha o resultado. As pessoas querem saber do resultado. É isso que ela mira quando procura um atendimento seu. É o resultado que ela vai ter. Como é que vai ficar no final? O meio do caminho ela precisa passar por ele, não tem jeito. Porque também se tivesse uma varinha mágica para que um tratamento ortodôntico fosse feito em 1 semana, os pacientes iam gostar, talvez alguns pagassem bastante
para ter esse resultado tão rápido. Então, as pessoas miram no resultado. Você está ali na consulta para fechar um tratamento e você mostra o antes e o depois, e quando mostra o depois, você conta como é que aquele paciente se sentiu quando ele olhou no espelho e viu os seus dentes na consulta final ali. Sem os brackets, sem o aparelho, tudo limpinho. E aquele paciente que você sabe que ficou emocionado no final da consulta, tudo tem que ter a verdade, né? A gente precisa contar histórias verdadeiras, essa é a melhor história. E o paciente entende, ele saca se você está inventando uma história ou se aconteceu mesmo. E você conta que aquele paciente ficou tão agradecido e falou que você mudou a vida dele. Isso aconteceu com um paciente aqui comigo, né? Que falou para mim no final: doutora Carla, a senhora não sabe como mudou a minha vida esse tratamento que eu fiz aqui. E contou a história da filha, que ele tinha vergonha até de levar a filha para passear, de ir no parque com a filha, por conta dos dentes. Então, quando você monta uma consulta assim, pensada, planejada, por que a gente planeja todos os procedimentos que a gente vai fazer no consultório para o paciente e a gente não planeja uma consulta para fechar o tratamento? Afinal, o tratamento não vai ser realizado se você não passar por aqui com o paciente, se ele não der um sim para você, se você não se conectar com ele, se você não fechar com ele. Você não vai realizar a técnica odontológica. E o terceiro pilar é justamente o tratamento. Ah, Carla, então só vamos falar de marketing aqui? Não é só sobre marketing, não é só sobre gestão, não é só sobre divulgação, conexão, é sobre também qualidade no tratamento, claro. Se você faz tudo isso daqui direitinho, atrai o paciente, acerta na divulgação, fecha tratamento, mostra o antes e depois, conta uma história, deixa para falar o valor do tratamento lá no final, tudo certinho. Mas chega aqui, a técnica não funcionou, perdeu tudo. Esse paciente, no mínimo, não volta mais. No mínimo. E a gente está falando aqui em crescer. A gente está falando aqui em oportunidades, em se capacitar, em olhar o copo meio cheio. Se a técnica não for boa, se aquela restauração não for bem feita, se o implante não funcionar bem, se aquela reabilitação não ficar boa, se a estética não ficar legal e o paciente não gostar, ele perde aqui essa conexão que você está construindo, ele perde com você. E esse paciente, no mínimo, não volta mais. E um dos pontos importantes para um negócio sólido, um negócio de médio, longo prazo, que eu acredito que os dentistas queiram ter, crescendo, é fidelização. É ele voltar aqui. É começar esse ciclo de novo. É isso. Volta para cá. É o paciente fidelizado. Porque aí você atrai de novo para o seu atendimento, manda uma mensagem para ele vê você ou nas redes sociais, em algum ponto de contato com ele, você manda uma mensagem dizendo da importância dele retornar, que você quer que ele manter aquele tratamento que foi realizado, estético, por exemplo, ou ortodôntico, que é importante retornar, que é importante para prevenir isso e aquilo. E aí o paciente, quando tudo isso aqui correu bem, e durante o tratamento também tem que ter o quê? Só para a gente não deixar de escrever de novo aqui, ó. Conexão. Em cada consulta, em cada sessão, conexão.
É em uma consulta ou uma sessão aqui, por exemplo, na ortodontia, que o paciente volta mensalmente, geralmente é isso, ou a cada 2 meses, depende do tratamento. Em cada consulta é preciso gerar conexão. Numa reabilitação oral, o paciente está ansioso para terminar aquilo ali. Como é que você conduz cada sessão de retorno desse paciente? Cada consulta, cada procedimento, cada moldagem, cada prova de prótese. Como é que é isso? Conexão. Se você gerar conexão aqui para atrair pacientes, conexão para fechar tratamento e conexão durante o tratamento, esse vai ser o melhor paciente seu. Que além de fidelizado, ele vai te indicar. Esse é o melhor. É o que retorna e ele já te conhece. Então você não vai precisar ter tanta energia aqui no fechamento, tanta estruturação de uma consulta, porque ele já te conhece, ele já sabe, já passou pelo seu atendimento. Se ele voltou é porque gostou. Então não precisa muita conversa. Ele volta praticamente fechado, já sabendo aí mais ou menos até o que vai fazer. E ele te indica. Mas só se você conseguir trazer essa conexão, né? Só se você conseguir trazer essa conexão nos 3 pilares. Aí você vai estar realmente no caminho para o seu 25 em 1. Tá? Então é muito importante entender isso, que a oportunidade está para quem quiser ver. E por que eu falo isso? Porque pouquíssimos cirurgiões dentistas, por exemplo, atraem os pacientes da maneira certa. Pouquíssimos sabem divulgar o que fazem. E na internet, então, menos ainda, muito menos. Então existe aqui um mar, um oceano azul, existe muita oportunidade para quem se posiciona, para quem sabe divulgar o que faz, para quem sabe o que é gerar um conteúdo de valor, para quem se conecta. O que é que eu falo ali, Carla, nas redes sociais para me conectar com o meu paciente? Eu digo aqui, o que não fazer? Ficar só fazendo TikTok, isso é raso, isso é muito superficial. E eu vejo dentistas fazerem isso. Como é que você quer ser visto pelo seu paciente, pelo seu potencial paciente? Como é que você quer ser percebido por ele? Principalmente aquelas pessoas que nunca te viram antes. Será que elas verem um vídeo seu dançando ou mostrando uma palavrinha aqui, uma ali, uma lá e uma aqui? Será que isso vai trazer conexão para ela tomar a decisão de agendar uma consulta com você? Então esse tipo de conteúdo raso pode até existir, ok, dependendo da especialidade que você faz, dependendo do seu público. Se for um público mais jovem, gostar disso, isso pode conectar. Mas o que vai fazer as pessoas tomarem a decisão por você não é um conteúdo raso, superficial. É um conteúdo que gera autoridade. É um conteúdo que traz credibilidade. É quando você começa a ser visto como referência. E aí, realmente você vai estar nesse caminho do 25 em 1, que a gente está falando aqui, tá? E aí eu vou dar uma dica para vocês, né? É parar 15 minutos hoje e avalia. Como é que tá a sua vida profissional hoje? Você está enxergando o copo meio cheio ou você está enxergando o copo meio vazio? Tudo vai começar daí. Se você enxergar o copo meio cheio, você vai ver as oportunidades. Se você estiver enxergando o copo meio vazio, você não vai ver oportunidades. E a tendência é natural
que você fique estagnado ou que seja engolido pela concorrência.